Boa tarde, bom início de tarde, né? Começando então mais uma live nessa nossa semana dedicada a fazer uma maratona de lives, né? Então, não sei se vocês tiveram oportunidade. Pri esteve com vocês numa live ontem que foi incrível. Hoje nós estaremos aqui com duas convidadas mais que especiais para falar sobre como aplicar a neuroarquitetura com responsabilidade. A gente vai saber um pouquinho da prática delas no dia a dia dos escritórios de cada uma. E amanhã teremos mais uma live comigo e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que vale a gente abrir essa live de hoje para eu ver se a Pri já está aqui comigo. E quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir, gente, se a minha conexão tá boa, se eu não tô travando, se meu áudio tá bom. Me contem aí, por favor. Ah, tem gente perguntando aqui, ó, para fazer a live in English. I'm sorry, this one is going to be in Portuguese, but maybe we can do some other time in English, right? Ok, gente, vamos lá. O pessoal tá falando que tá ótimo aqui. Que bom, que bom. Oi, Pri! Oiê, bom dia, gente. Tudo bem? Tudo Já vi que tu fez ótimo. uma intro aí, né, Gabi? Estamos numa maratona aí de lives novamente, então sejam todos muito bem-vindos. É, Hoje uma live com convidadas que a gente ama fazer também, né, Gabi? Eu estamos nos revezando em alguns conteúdos, mas hoje em especial, nesse horário de almoço, a gente vai receber umas convidadas muito especiais que fazem parte do nosso grupo de alunos. Exatamente. E saber, né, Pri, delas, justamente como que elas estão conseguindo levar todo o conceito, né, todo o estudo da neurociência aplicada à arquitetura para prática de escritório, para prática de projetos, de uma forma muito responsável, né, de uma forma muito profunda e muito responsável. Então é isso que a gente vai saber um pouquinho delas hoje. Mas antes até da gente chamar as nossas convidadas, eu gostaria primeiro, né, de esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, contem aqui pra gente se vocês já nos conhecem, quem tá aqui pela primeira vez, coloca assim, se estou aqui pela primeira vez, fala, eu estou aqui pela primeira vez. Se já é nosso aluno, coloca que já é nosso aluno, e se já está acompanhando as nossas séries de lives que a gente tem feito aí nos últimos meses, né? Também conta aqui pra gente, por gentileza. E o que vocês estão achando desses nossos encontros? Se tem feito sentido aí para vocês. Sabe que ontem, Gabi, eu fiquei muito feliz que tinha muita gente nova pela primeira vez aqui no nosso perfil da NeuroArc. Então, eu acho que sempre vale a gente fazer uma rápida intro, caso você esteja entrando aqui pela primeira vez ou assistindo essa gravação depois e também caiu no nosso perfil. Então, a gente está aqui representando a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Gabi e eu fundamos juntas em 2019. Ó, tem gente que estava ontem aqui, coisa boa. Não vou ficar repetitiva aqui falando o que eu falei ontem, mas só para realmente todo mundo estar alinhado em quem somos, né? Então, nós duas temos formações na área da arquitetura, mas também na área de comportamento humano, então na área das neurociências, porque temos essa paixão em comum, né, Gabi? De conectar esses dois universos, e popularmente é conhecido como estudo da neuroarquitetura, mas que hoje a gente gosta de falar em neurociência aplicada à arquitetura para realmente entender a profundidade e a complexidade desse assunto. E é por isso que o tema da live de hoje, gente, é um tema muito importante quando a gente fala em responsabilidade. Eu terminei a live de ontem falando um pouquinho sobre isso, o quanto que esse assunto, né, Gabi, até antes de 2019, antes da gente fundar a NeuroArc, o quanto era um tema que ainda não era tão conhecido, e especialmente nesses últimos 2 anos, o termo neuroarquitetura se popularizou, mas a gente precisa levar esse assunto adiante e falar sobre isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque é sim algo complexo. Então precisamos respeitar esse assunto. Exatamente, esse é um dos nossos papéis, né? É trazer esse conteúdo de uma forma bem responsável,
mas de uma forma que seja gostosa, que seja leve, que seja de fácil entendimento, porque nós entendemos aqui, ó, tem muita gente aqui bem no início, que está aqui pela primeira vez e que às vezes pode ter esbarrado nessa área da neurociência aplicada à arquitetura somente agora. Então, a gente também precisa falar de uma forma em que arquitetos e designers vão conseguir nos entender e vão compreender de que forma, inclusive, que eles podem levar esse assunto para a prática de projeto e para a prática de escritório. Então, é muito baseado nisso que nós, na Academia Brasileira, a gente faz a disseminação desse conteúdo através dos nossos cursos, dos nossos eventos, das nossas lives, como esse momento de hoje. Então, esse também é um dos nossos grandes propósitos. E eu acho que hoje vai dar para ter uma palhinha, né? Porque muita gente vem perguntando assim para a gente, tá, legal. Esse conhecimento mudou minha vida, mudou a forma, inclusive, como eu enxergo a minha profissão e qual é o meu papel dentro da minha área de atuação, mas eu não consigo levar isso para a prática, mas eu tenho dificuldades em como eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Então, um grande objetivo de hoje é que a gente possa aí ter inspirações com as nossas superalunas do que elas já estão fazendo dentro dos escritórios de atuação de cada uma delas. É isso mesmo, essas lives com convidadas sempre são muito inspiradoras, é isso que a gente quer que seja para você nesse horário do almoço aí também. E óbvio que a gente também quer muito que tenha interação, que tenha participação. Então, ao longo de toda essa live aí, que vai durar os seus 45 minutos, 1 hora, a gente quer muito também que vocês possam, de repente, ter alguma dúvida pontual sobre o assunto, ou tem algum insight sobre o tema, ou já teve alguma experiência profissional na área. Relata aqui para nós, para a gente poder enriquecer ainda mais toda essa discussão. Eu acho que daí pode ser um momento muito válido, né? A gente tem sempre essa preocupação de todas as iniciativas que a gente faz na NeuroArc, que as pessoas que desejam estar conosco, que elas entrem de uma forma e que elas saiam ainda melhor. E é isso que a gente deseja, que vocês saiam depois dessa live ainda mais inspirados e compreendendo ainda melhor esse universo da neuroarquitetura. É isso aí, tem bastante gente entrando aqui ainda, o pessoal já está animado para ouvir as nossas convidadas. Então, eu acho que eu já vou, Pri. O que você acha? Eu já vou colocar aqui. Bora! Vamos lá, vai ser aleatório, tá? Tanto Dani como Carol. Deixa eu ver aqui quem aparece primeiro aqui para mim. Elas já estão aí, então, coisa boa. Já. Nossas alunas que vão matar a saudade delas aqui. A gente se encontra nas nossas mentorias, nas nossas aulas ao vivo. Ah, entrou, Dani. Entrou, mas acho que a câmera tá virada. Estamos vendo um escritório lindo, Dani. Peraí, deixa eu colocar de novo. Ó, já vai ter neuroarquitetura aí na prática, literalmente, de escritório delas. Vamos ver isso. Eu sei que a Dani, logo que começou as aulas, ela estava em processo de reforma do escritório. Depois até quero que ela conte um pouquinho sobre como que, de fato, a gente sempre fala em começar com a gente, né? Ei, Dani, que bom! Consegui! Bem-vinda! Coisa boa te ter aqui conosco. Eu estava mesmo comentando que eu me lembro de ti há um tempo atrás dizendo que ia mexer no escritório, que estava reformando o escritório. Então, também vamos ver como é que tu coloca tudo isso em prática. Mas antes, queremos te dar as boas-vindas oficial, então, aqui para essa live de hoje. Que bom que tu topou estar aqui conosco. E eu acho que para comentar, adorei. Só te apresenta aí para o pessoal te conhecer melhor, Dani. Daí depois a gente vai para o nosso papo. Tá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Adorei. Eu gosto muito. Bom, eu acompanho vocês há muito tempo, né? E realmente isso mudou a minha vida, né? Mudou a minha forma de projetar. Mas vamos lá, vamos à apresentação. Então, sou a arquiteta Daniele Garros. Sou de Porto Alegre, né, conterrânea da Pri, e tenho escritório de arquitetura há 17 anos, né, 17 anos de formada, e trabalho basicamente com residencial. Interiores, residencial, alguma coisa de corporativo, que eu comecei a fazer depois da NeuroArc, e é um assunto, assim, apaixonante, né, e vocês viram um pouquinho do meu escritório. Ele é totalmente, assim, baseado na neurociência, né, aplicada à arquitetura. Então, eu estou vivendo, assim, dentro, realmente,
desse assunto. Coisa boa, Dani. Eu acho que isso que é o fundamental, né, Gabi? É a gente conseguir. A Dani é um exemplo de pegar um assunto teórico e levar para a prática de fato. E é isso que a gente vem estimulando cada vez mais que cada um possa fazer mesmo, né? Para viver esse assunto. Exatamente, Dani. Exatamente. Eu quero também te dar as boas-vindas. Estou muito feliz que você topou o nosso convite. Então, como você disse, né? Você já está formada aí, já tem uma longa jornada dentro da área da arquitetura. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi essa virada de chave para você, né? A partir de que momento você descobriu essa área da neurociência aplicada à arquitetura e resolveu, então, investir, e hoje também investir em uma formação sobre o assunto, e como que isso veio ao longo aí dos anos modificando a sua forma de fazer projeto? Tá. Bom, eu comecei, na verdade, o conhecimento na neurociência através de um estímulo mais pessoal, né? Eu comecei um processo de autoconhecimento e veio a neurociência na minha vida, que eu comecei a ficar apaixonada e questionar um pouquinho de propósitos, valores e de repente, até minha ex-estagiária está aqui, a Manu, ela falou sobre a neuroarquitetura. No momento, isso foi em 2019, eu escutei, eu gosto sempre de estar à frente das novidades, eu sempre busco coisas novas, né? Estou sempre estudando, e ela me falou sobre isso. E foi no momento que eu dei valor, mas não fui atrás. E depois disso, continuei meu processo pessoal, né, de autoconhecimento. E na pandemia, assim, começando a pandemia, eu voltei para a NeuroArc. Então, se vocês forem olhar até no meu perfil profissional, eu falo muito sobre bem-estar e bem-estar, assim, mental. Porque eu comecei com isso na pandemia. Comecei a abrir o foco do escritório para outras disciplinas, né? Tem várias lives com outras, até com Theta Healing, né? Tudo que eu pudesse ajudar as pessoas a ter bem-estar durante a pandemia na sua casa. E eu acho que o curso de vocês começou em 2020, bem no início, onde eu estava isolada na minha casa de praia, e eu devorei o primeiro módulo, né? Então eu comecei a ver o que, que era realmente neurociência aplicada à arquitetura, que era assim, ia muito mais além do que simplesmente projetar, né? É um olhar para a pessoa, é a empatia, né, propriamente dita, que é tu te colocar à disposição, né, tirar o teu óculos do julgamento e escutar o que, que a pessoa precisa para casa dela. Então, eu acho que isso é fundamental e isso fez toda a diferença nos meus projetos, né? Eu sempre fui daquela pessoa assim que gostava muito de escutar. Eu sempre fui mais de escutar do que de falar, né? Então eu coloquei isso bem em prática e o meu escritório sempre fez projetos personalizados sem um estilo próprio, né? Eu sempre ia muito atrás do estilo da pessoa. Tanto é que eu tenho projetos muito coloridos, eu tenho projetos mais clean, né? Então eu sempre foquei nisso. E a neuroarquitetura me trouxe realmente esse embasamento, né, de como atuar, de como escutar o cliente, né, de ir na casa do cliente, sentir o que é a rotina do cliente, quais são as expectativas, as necessidades, né, o briefing que a gente faz. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Ai, que delícia te ouvir, Dani. E como, até puxando lá o início que tu falou, né? Como os processos e as mudanças da vida. Até a gente fez umas lives há uns 2 meses atrás falando exatamente sobre isso, sobre transformação, né? O quanto que uma transformação, quando ela de fato começa de dentro, quando ela começa genuinamente, né, a partir de uma vivência tua, o quanto ela não é uma transformação realmente mais profunda e mais duradoura, né? E eu acho que isso conecta muito com o tema de hoje que a gente está provocando aqui, porque às vezes o tema da neuroarquitetura ele pode ser muito fascinante num primeiro momento e a gente se empolga com isso,
Mas se a Exatamente. gente, de fato, não se provocar a viver, né, tudo isso que a gente está falando, e eu me lembro, sim, de ti nas aulas, com o pé na areia, na beira da praia, né? E ali tu já estava te experimentando diferente, né? Tu já estava vendo como que os ambientes de fato te impactavam. Se essa transformação ela não está alinhada com uma mudança interna, é muito difícil dela ser sustentável, dela ser durável. Então, eu já queria começar te dando o parabéns e obrigada por dividir um pouquinho da tua história, porque eu me identifico muito. Eu também passei por mudanças internas, a Gabi também, como já contou na história dela. E é isso que faz hoje a gente seguir esse caminho, por mais que às vezes seja desafiador, porque tu sabe bem, tu está na formação continuada, Sim, tu sabe o quanto é complexo, o quanto a gente tem que estudar e baixar a cabeça, às vezes para assuntos que a gente fica pensando, meu Deus, mas por que eu estou estudando isso agora, né? Como é que eu vou conectar isso nesse momento? sim. Mas a gente precisa se manter resiliente, porque é assim que a gente vai conseguir, de fato, essa formação mais profunda e mais responsável sobre este assunto, né, Gabi? Queria te ouvir também o que os teus insights aí da fala da Dani. Não, eu acho sensacional porque é engraçado, né? Como com cada pessoa que a gente conversa, tem sempre esse ponto em comum de uma busca pelo autoconhecimento, né? Em primeiro tentar uma forma de se desenvolver, de evoluir como pessoa e como esse caminho da evolução e dessa busca levou para essa outra área de conhecimento e modificou a visão que nós temos com relação ao nosso papel como arquitetos e designers. Então, eu fico muito feliz porque é bem como a Pri disse, assim, né? Não existe um outro caminho. A gente primeiro precisa se transformar internamente para isso reverberar para a parte de fora. E ouvindo a Dani falar, eu vejo que é uma similaridade que tem tanto de todos os alunos que passam na formação, como nós também, né? De todas as pessoas que estudam essa área. Então eu fico na verdade, chega até me arrepiar, assim, porque parece que a gente está vindo numa onda, né? Tá vindo aí numa mudança mesmo de consciência, e isso está chegando a outros níveis, e a possibilidade da gente levar isso também para os nossos clientes, demonstrando para ele o papel e a importância que o ambiente tem na vida deles. E daí a Dani, né, trabalhando na área residencial, ainda mais na área residencial, né? E ainda mais depois de uma pandemia, onde a relação das casas mudou, né? A relação das pessoas com as suas residências, ela foi alterada. Então, é muito legal de ver que isso está sendo levado adiante e que a gente está, sim, vivenciando uma transformação na nossa área de atuação como arquitetura e como design. E aí, Dani, eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, dessa relação sua com os seus clientes, assim, o que você tem percebido, né? Eles já chegam com essa demanda de que eles sentem a forma como o ambiente físico está impactando a vida deles, ou é um sentido contrário, assim, ou você vai levando essa informação à sua maneira para eles? Como que tem sido isso? Olha, nesse momento, assim, pós-pandemia, eles já percebem mais a diferença e de como os ambientes impactam, né? Então, a gente já consegue, assim, perceber que eles querem deixar o seu ambiente mais agradável, já pensam na luz natural, né? Em trazer a vegetação para dentro ou elementos naturais. Então, eles já vêm, sim, com uma ideia, mas uma ideia, né? Eles não têm a noção, assim, do que é a neurociência, né, aplicada à arquitetura. E eu acho que é muito do que vocês falaram ontem, eu acompanhei a live de vocês, que a gente precisa realmente dar exemplos, né, de como a cor no quarto do bebê faz a diferença, estimula o desenvolvimento do cérebro, né, ou as formas, né, até mesmo som, cheiro, né? Então, assim, eu procuro realmente fazer isso, dar esses exemplos para que elas possam entender mais, né? Eu ainda sinto que eu tenho que. Eu não gosto de impor nada, né? Eu sempre exemplifico e o cliente normalmente tem a decisão final, né? Mas eu vejo que cada vez menos eu tenho que dar exemplos, né?
Então, assim, os exemplos que eu dou, embasados cientificamente, já são suficientes para a escolha de cores, de formas. Isso é muito legal ver, assim, que eles realmente estão entendendo. E até a parte da iluminação, né, que foi minha primeira paixão, foi a iluminação, e através da iluminação eu já sabia dos benefícios cientificamente comprovados, né? Então, e a NeuroArc veio então abraçar todo o projeto, né, 1 milhão de coisas, e cada vez mais a gente sabe de uma coisa nova, e eu acho muito legal, e compor esse projeto com todas essas informações é muito bacana. Ai, que bacana, Dani, te ouvir. Até antes eu vi que a Joyce estava elogiando muito os teus projetos aqui, tiveram vários Ah, comentários maravilhoso! Tem aqui. uma fã aqui. Sei. É muito legal isso que você falou, porque, querendo ou não, e assim, né, como tu disse que tu fez lives e conteúdos sobre bem-estar, sobre humanização durante a pandemia, a gente vê que realmente, como a Gabi falou antes, o olhar das pessoas sobre o ambiente mudou, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa, sim, mas é muito legal ver esse caminho que as pessoas estão querendo de criar ambientes que realmente deixem elas mais à vontade, né? Com mais aconchego, que se sintam melhores. E talvez um leigo não sabe exatamente como fazer isso, mas já entendeu a importância disso, né? E daí que entra o nosso papel, e eu acho que, Dani, você que está na formação continuada e que agora tem muita bagagem da ciência mesmo, quando a gente traz, e daí para quem está entrando aqui pela primeira vez, qual que é a ideia? Trazer nos projetos argumentos baseados na ciência, na neurociência. Então a gente pode hoje ter acesso, sim, que nem a Dani falou, a uma pesquisa que demonstre o quanto que uma iluminação natural é importante para o desenvolvimento biológico dessas pessoas e, consequentemente, na forma como elas se sentem, ou o quanto, né, Dani, às vezes uma iluminação pode influenciar na qualidade do sono de uma pessoa. Então, a gente começa aí mais embaixo, além de questões estéticas, que sim, precisamos deixar um ambiente visualmente agradável, mas entender que cada um dos elementos que a gente vai provocar, interferir nesse espaço físico, ele pode trazer um resultado ainda mais profundo. Seja uma qualidade de sono, que nem a gente falou, seja o desenvolvimento cognitivo de uma criança, como a Dani mesmo trouxe aqui, ou seja, enfim, N outras questões que estão diretamente relacionadas à saúde e bem-estar. E eu acho que saber passar isso para o cliente de uma forma responsável é muito a nossa... É o que a gente falou ontem na live, né? É um pouco assim, É o talvez eu não jogo, né? possa... É um jogo, né, Dani? Que depende de cliente para cliente. Tem gente que É, talvez vai estar alinhado, já vai ter até estudado alguma coisa de neurociência e vai ser muito fácil da gente falar sobre isso. E vai ter outras pessoas que são muito leigas no assunto, né? E que daí a nossa empatia, como você bem trouxe antes, para se colocar no lugar do cliente e falar na linguagem dele, para que faça sentido para ele tudo isso, né? exatamente. Ô, Dani, você sabe que tem colegas seus aqui, né, te ouvindo, e a Aninha Lazarotto, pegando esse gancho que a gente está falando, né, dos desafios e como levar o assunto ao cliente, ela tá te fazendo uma pergunta aqui, ó. Dani, qual o maior desafio que você enfrenta com o cliente ao falar na neurociência aplicada à arquitetura? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas dentro disso que você disse, você consegue enxergar ainda mais algum tipo de desafio ou as coisas realmente estão caminhando de uma forma mais fluida para agora? Olha, eu entendo que as coisas elas estão caminhando assim mais facilmente, né? Eu consigo mostrar exemplos, né? Mostrar então as comprovações científicas e o entendimento tá assim, ó, ótimo, não posso reclamar. Eu acho que assim, de repente o que impede mais, mas daí eu diria até na área corporativa e não no residencial, é a questão assim de custos, né? Então, de repente a gente bate de frente com custos, né? Então, o ideal seria isso, né? Mas o valor que a gente tem é esse. Como é que a gente faz? Então é mais essa questão. E foi muito legal assim eu ter feito o meu escritório baseado então na neurociência, porque eu consigo mostrar para os clientes, né?
Então, o porquê de cada coisa, o porquê do uso das cores, das formas, do pé direito, da diferença que eu tenho no pé direito. É, mas a parte que eu mais acho, assim, que foi um toque muito legal que eles adoram, são as luminárias. Eu fiz luminárias redondas. Então tem vários pontos redondos, né, que incentivam a criatividade, já é comprovado e é um bom exemplo, assim. Então eu procuro trazer os clientes aqui para mostrar um exemplo construído. E é muito legal, porque todo mundo adora, se sente super confortável, aconchegante. Até hoje eu fiz a ferramenta EAPA com a minha estagiária, que ela tá há pouco tempo aqui comigo, não faz um mês. Uhum. E ela me respondeu várias coisas aqui do escritório, que a primeira coisa é o aconchego. Ela me falou assim: olha, eu nunca entrei num lugar pela primeira vez que eu me senti assim tão acolhida, tão bem. Né? Então, eu fico muito feliz com isso, né? E li várias coisas que ela colocou, que o espaço deixa ela mais confiante, confortável, né? Então, assim, dá para ver a diferença, né? A diferença que o ambiente pode fazer. Gente, que legal! Você Incrível. está usando o seu escritório como um laboratório, né, Dani? E daí eu acho que Sim, deixou todo mundo curioso aqui, que eu acho que depois você vai ter que fazer um tour no seu escritório para nos mostrar como ele tá. Mas eu achei sensacional que você trouxe a ferramenta EAP. Daí, gente, para quem está aqui e não conhece, a ferramenta EAPA, ela foi desenvolvida por nós, pela Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, por um time multidisciplinar, justamente para auxiliar a gente ter uma ideia, uma noção sobre a percepção do outro, né? A gente sabe que cada um percebe o espaço à sua maneira, né? Com base às suas histórias, com base à sua sensibilidade através dos nossos sentidos, mas a ferramenta EAP, ela tá aí para nos auxiliar justamente a entender a percepção do outro. E eu achei muito legal que você aplicou isso com a sua estagiária, então eu estou entendendo que você está tentando entender qual é a percepção tanto das pessoas que trabalham com você, como também dos clientes com relação ao seu escritório, né, Dani? exatamente. É muito bom porque, como vocês falaram, né? O que faz sentido para uma pessoa pode não fazer para outra, né? Então eu estou procurando pegar isso e aprimorando mais, né? Até para mim, né? Eu já vejo coisas assim que eu vou trocando, né? O meu escritório ele é todo azul com verde madeira. Eu senti a necessidade de ter um amarelo junto, né? Um amarelo que deu um up assim. Então eu estou trazendo algumas flores, né? Margaridas. Então, até postei semana passada um buquê de margaridas. Então, são pontos que eu vou complementando, né? Olha que interessante, né? Porque a gente sabe que, além de cada pessoa reagir aos estímulos sensoriais do ambiente de uma forma diferente, a nossa percepção ao longo do tempo também vai mudando, né, Dani? Então, talvez quando você, né, que projetou esse espaço, na hora que entrou, teve uma percepção. Depois de já estar trabalhando por um período de tempo, tu começa a reparar em outras coisas e vai se provocando novas experiências, né? Novas percepções, por isso tu falou, trouxe a cor amarela. Então, é sensacional a gente entender também. Isso é autoconhecimento, né, Dani? É a gente entender também Exatamente. a forma como a gente está reagindo a esses espaços, porque isso vai acontecer no cliente, né, nos nossos clientes também. Então, o impacto inicial vai ser mas depois, se a gente voltar e provocar eles a preencherem a ferramenta de novo depois de 6 meses, depois de um ano, a experiência vai ser diferente nesse espaço. E essa é uma forma de enxergar o trabalho do arquiteto e designer a longo prazo, né? A gente poder trabalhar, e é por isso que ontem até a gente falou rapidamente, mas vocês que estão na formação sabem disso, a gente fala muito em avaliações de pós-ocupação. No momento em que a gente consegue voltar no nosso cliente, e eu até quero também saber de ti, Dani, se tu tem clientes que de longo prazo, assim, que fez uma vez uma casa, depois fez uma reforma, enfim, que já te conheçam. Mas é Sim. legal também permanecer muitas vezes com esses clientes
para ir acompanhando essas transformações, porque a gente, querendo ou não, está educando eles também a perceberem os espaços físicos de forma diferente. Tu sente isso? Tu tem clientes que tu já trabalhou mais de Sim, uma vez? vários. A maioria dos meus clientes são clientes de 10 anos, 15 anos. Então, eu já fiz o primeiro apartamento, já fiz o segundo, fiz o quarto do bebê, depois fiz o quarto, né, do filho mais. Depois que ele saiu do berço, né? Eu tenho um exemplo de 2 quartos de menino que eu fiz o primeiro do bebê. Aí agora ele tá com 5 aninhos e a gente refez o quarto, né? Então, a gente vai vendo, sentindo a percepção do cliente, né? O que que ele precisa mudar. E é muito legal que a gente tem esse feedback, né? Olha, antes eu gostava disso, agora isso não faz mais sentido para mim, né? Então, quero mudar e é bom que eles já me conhecem também, né? Então, a gente já tem uma afinidade já sabe o que cada um gosta, né? Como me colocar as coisas que eles querem, né? Então, é uma troca, é sempre uma troca e eu acho muito legal isso. E isso traz a questão da responsabilidade, né? Se a gente sabe que é diferente de você simplesmente entregar um projeto e abandonar ele depois que ele está estabilizado e feito e concluído, né? A responsabilidade ela vai além, porque ela tira você da zona de conforto de que você vai ter que olhar para aquele projeto depois, entendendo o que deu certo, o que não deu certo, e recebendo o feedback do seu cliente de uma maneira muito aberta, né? Então, acho sensacional e fico feliz, Dani. Até teve o Mike colocou aqui, né, o vínculo com os clientes. Isso só demonstra que você realmente foi capaz de criar um vínculo de relações e relações com o cliente que, poxa, que legal, ele vai te ter aí para a vida. A cada mudança de É, ciclo que a gente sabe, né, somos seres humanos, a gente vai mudando os nossos ciclos, mudando as nossas necessidades, e daí, de repente, para cada mudança de necessidade do seu cliente, ele vai te acionar e vai ter a confiança de que você vai estar atenta às necessidades deles. Isso é sensacional. E eu acho exatamente. que o profissional, o arquiteto e designer, daí deixa de ser um simples prestador de serviço, né? A gente passa realmente a ser um parceiro no bem-estar, no desenvolvimento daqueles nossos clientes. E isso e Dani, eu já te parabenizo, porque logo tu começou a tua fala hoje falando, eu não faço o meu estilo, eu faço o estilo do cliente. Isso é esse respeito, é essa responsabilidade, né? De entender que você está projetando para uma outra pessoa que pode ser diferente da gente. E é isso aí, a gente tem que conseguir de fato vestir a camisa dele e fazer algo que faça sentido para ele em vários momentos da vida, né? Que pode ser completamente diferente. Sim. Então, eu quero te parabenizar, Dani, pela tua postura profissional, na tua forma de falar também, a gente já enxerga o respeito que você trata o assunto. Até a gente falou em alguns momentos, né, anteriores a essa live, de saber das tuas vontades futuras também, levando esse assunto adiante ainda com mais profundidade. Então, é muito gostoso de enxergar a tua trajetória profissional e ver de alguma forma, né, se a NeuroArc está contribuindo com isso. Que coisa maravilhosa, porque esse é o nosso maior Tá objetivo muito. mesmo. Não, estou assim, ó, muito feliz de ter expandido, né, a minha mente para esse sentido, esse propósito da arquitetura. Porque eu também cheguei nesse ponto assim de será que faz sentido, né, a arquitetura? Porque a gente fala, é moda, é tendência, mas não, ela pode proporcionar assim coisas muito maiores, né? Promover saúde, né? Bem-estar, então é muito além da estética. E isso fez todo sentido na minha vida também. Ai, que demais, Dani. E olha, para aqueles curiosos que querem saber como está o escritório da Dani, que ela está usando aí como laboratório, gente, no nosso, aqui em cima do nosso Instagram tem uma flechinha. Se vocês clicarem nessa flechinha, além de ter o título da live, vai ter o perfil da Dani, tá? O perfil da Dani, caso vocês queiram segui-la,
ver quais são os trabalhos dela, os projetos dela. Dani, é esse perfil mesmo que o pessoal É esse perfil. consegue E seguir meu escritório está super aberto, adoro receber. Então, é só vir tomar um café comigo. Ai, que Ó, legal. Maravilhoso. Ai, ó, Pri, você tá aí, você eu consegue, tô né? Pode pertinho, vir, ó. Tenho esse privilégio. coisa boa. Ai, Dani, que bom. Dani, Muito. queremos. Pode falar, Pri, desculpa, te cortei. Não, eu só ia dizer o quanto a gente está grata de te ter aqui conosco. Obrigada por dividir um pouquinho da tua experiência aí, os teus insights, abrir um pouquinho da tua vida também. É muito bom te ter junto na jornada da formação continuada e a gente quer muito sempre incentivar todos os nossos alunos que possam também e queiram compartilhar para estarem aqui conosco, porque o nosso papel, além de fornecer conteúdo, sim, né? Porque a gente tem bastante conteúdo para ir com profundidade, mas a gente também acredita em vínculos e a gente torce muito, muito mesmo pelo sucesso de cada um de vocês. Então, Dani, estamos aqui na torcida, conta sempre com a gente. Ah, obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade e de trocar mais com vocês e compartilhar um pouquinho aqui do meu escritório. Maravilhoso, Dani, gratidão imensa e muito sucesso, né? E gente, segue lá, vai ver como é que tá o escritório da Dani e já tem um monte de gente querendo tomar café com você, Dani. Agora acho que você vai ter que abrir agenda para isso, fazer Renovar visitações. o estoque de café, pode deixar. Dani, um Ó, grande também é beijo. estímulo sensorial, tá vendo? É, ó, já tá pegando, não, olfato, paladar, né? Tudo junto ali misturado, toda a atmosfera que um café proporciona. Dani, muito obrigada. Eu vou desconectar aqui. Quero agradecer demais a sua participação. Para agora a gente receber também uma outra colega aí de turma, né, de vocês. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido saber um pouquinho da sua trajetória. Um grande beijo. Manda um beijo aqui para todos os fãs que você tem que estavam colocando aqui que estão. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz. Que bom, Dani. Beijo. Como é legal, né? Ver esse desenvolvimento, assim, a gente que acompanha. Quem tá, só para entender, assim, contextualizar quem está aqui, essas nossas alunas são alunas da formação continuada da NeuroArc. Esse é o nosso programa de treinamento mais extenso, tá? Então, esses alunos ficam conosco quase 2 anos, são 180 horas, é bastante conteúdo, se aprofundam mesmo em cada uma das variáveis ambientais, depois na forma de desenvolver os projetos. E então, é muito legal, né, Gabi? Porque a gente vê elas lá no início e vê agora que a gente já passou da metade da formação. É incrível de ver as transformações, assim. Então, é muito bom esses momentos de troca para a gente poder também expor isso, que às vezes só internamente, só a gente que vê, mas poder mostrar para quem está aqui conosco, eu acho que é muito legal. Maravilhoso, Pri. Eu já vou colocar então a nossa segunda convidada, a Carol, querida. Carol. Já convidei Aliás, Carol, acho que agora já. eu vi uns stories ontem da Carol, também chamando para a live, fiquei bem feliz. Vamos ver se ela Oi, tá aí. Carol! Olá! Tudo bom, meninas? Tudo bem, Carol? Que delícia te ter aqui, delícia que você também, assim como a Dani, topou estar aqui no horário de almoço, né? Batendo um papo aí sobre as nossas paixões. E assim como a gente fez com a Dani, né, Pri, a gente queria ouvir um pouquinho primeiro, né, que você se apresente aqui a todo mundo que está nos ouvindo, conte um pouquinho da sua trajetória, inclusive dentro da sua trajetória, como que você foi cair nesse universo da neurociência aplicada à arquitetura. Então, gente, primeiro eu quero agradecer muito vocês terem me convidado para essa live. Eu fiquei, assim, honradíssima, porque eu falo, vocês são minhas mentoras, que eu descobri uma nova forma de fazer o meu trabalho, né? Então, eu sou a Carol Rosa e eu comecei como design de interiores, sou formada em design de interiores há 15 anos. Depois eu fiz arquitetura, já estou com 4 anos de formada, quase 5 de formada em arquitetura. Quando eu fui, primeiro assim, eu sempre tive
eu sempre tive uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Na hora de projetar, na hora de especificar. Eu sempre queria ter um porquê de estar especificando tudo. Não só a beleza e função, assim, sabe? Eu sempre tinha uma coisa que me incomodava, que fazia eu estar questionando. Quando eu fui concluir o meu trabalho de curso de arquitetura, eu fiz um templo ecumênico. E aí, nesse templo ecumênico, eu estudei muito Palasmá, porque eu queria trazer essa parte do sensorial e dos sentidos. Quando foi a pandemia, eu conheci vocês. Foi em 2020, eu conheci a NeuroArc e entendi. E vocês abriram a turma para o curso, para aquele primeiro, né? Não era formação continuada ainda. Gente, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso daqui? Fiquei enlouquecida. Eu falei assim, não, encontrei. Falei assim, achei tudo, agora sim. Eu falei, não, a partir disso eu falei, agora sim eu vou ser a profissional que eu sempre sonhei ser. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre procuro, sempre coloquei o outro, sabe? Sempre tentei colocar o outro na situação, ver o lado do outro, não só ter o meu ponto de vista, mas entender que cada um está no seu momento, cada um está na sua trajetória. E eu sempre tive isso. E assim, quando eu descobri tudo, a neurociência, a importância de tudo, como que o cérebro da gente reage em tudo que acontece à nossa volta, como que tudo que nós estamos em volta está influenciando as nossas vidas, isso assim, me deixou muito feliz e muito realizada de saber que agora, a partir de conhecer, eu poderia me tornar a profissional que eu sempre sonhei ser, sabe? De poder realmente conseguir ajudar as pessoas a transformar suas vidas. Ai, que delícia te ouvir, Carol. O coração aqui tá vibrando. Porque eu me identifico muito com o que tu falou. Eu acho que quando a gente encontra, né? Que tu disse, ai, quando eu fiz o módulo, eu me encontrei, eu vi é isso que eu quero ser. Isso tem tudo a ver com alinhamento de propósito, né? Então, o quanto que tu já não estava exercitando isso ao longo da tua trajetória nossa, com uma formação de design de interiores ainda antes da arquitetura, olha o quanto tu já não enriqueceu, né? Todo o teu conhecimento, toda a tua bagagem, o teu repertório. Literalmente de dentro para fora, né, Pri? Literalmente de dentro para fora, até na formação. Não, literalmente mesmo. E depois conseguir conectar isso daí com o assunto da neurociência. Sou a profissional que eu sonhava em ser. Nossa, isso é muito realizador, né? Eu acho que a gente enxerga um alinhamento de propósito e é isso muito que a gente fala na NeuroArc. E poder te ver aqui com essa alegria, com essa energia. Ontem eu vi teus stories chamando para live. É isso, daí o trabalho parece que deixa de ser trabalho. Faz sentido para ti, Carol? Sim, demais. Eu não tenho aquele problema do domingo, né? Ai, meu Deus, amanhã é segunda, não, eu não gosto do domingo. Para mim, do sábado já ia para segunda de uma vez. Olha que maravilha, força, né? Que maravilha. E Carol, é muito legal de ver sua trajetória e de ver que você iniciou sua carreira como designer e depois investiu ainda em estudar arquitetura, né? E continua curiosa o suficiente para se manter atualizada dentro de uma formação continuada, porque a formação continuada, o papel é esse, né, gente? Que a gente se mantenha atualizado a cada momento, estudando novos tópicos, estudando os novos assuntos. E aí fiquei muito curiosa, assim, em saber a partir disso, né? Então, a partir desses estudos, a partir dessa mudança mesmo de visão e na verdade, de encaixe, eu diria que foi um encaixe. Você estava com a pecinha do quebra-cabeça e achou o encaixe perfeito, né? Da arquitetura e do design que você sempre sonhou em fazer. O que mudou aí no seu processo, dentro do seu escritório, e o que hoje você vê diante das coisas que você faz, o seu papel como arquiteto e como designer? Assim, isso mudou também? Como é que foi isso? Então, com o conhecimento que a gente vem tendo com o curso, uma coisa assim que mudou muito, muito, muito aqui na rotina do escritório foi o briefing.
Meu briefing está cada vez maior, assim, porque eu entendi que eu não tenho que saber apenas o estilo, o gosto do meu cliente. Eu tenho que entender ele a fundo. E principalmente, eu faço bastante projetos mais residenciais, as pessoas que vivem naquele espaço, né? Então, eu tento com os meus briefings entender a pessoa, cada um, né? E como que é essas pessoas dentro dessa casa, como que funciona, como que é a rotina. Então, assim, o briefing realmente foi algo muito importante, porque eu acho que é a base de tudo. Até a ferramenta é a... Não, depois é porque eu vou lembrando das coisas que eu quero falar, mas depois eu falo. Então, assim, eu acho que é a base de tudo para a gente realmente conseguir buscar os estudos, né, da neurociência para poder levar para a arquitetura mesmo e a gente aplicar. Então, assim, é uma das coisas. E outra coisa que hoje eu faço muito, e outras vezes até filmo, na hora que eu vou desenvolver os meus projetos, que eu vou começar, os briefings estão ali, eu tenho meio que um ritual, assim, sabe? Então, eu coloco meu aroma no difusor, eu acendo a vela, eu crio um momento para mim baixar barreiras mesmo e me conectar com o meu cliente, com a energia do meu cliente, tanto que para mim realmente desenvolver um projeto para o meu cliente. Essas semanas atrás me perguntaram assim, Carol, qual que é a sua marca registrada nos seus projetos? Eu falei assim, a minha marca registrada nos meus projetos é o meu cliente, porque eu não faço projeto para mim. Eu não tenho o Carol Rosa Arquitetura, pá, esse aqui você vai saber que Carol Rosa Arquitetura, não. Se a casa do meu cliente tá a cara dele, tá para ele viver, ele conseguir realmente viver ali com a personalidade dele, essa é a característica essa é a assinatura do meu projeto, digamos assim. E é uma forma que hoje eu levo também é ajudar os meus clientes a se transformar em pessoas melhores. A minha arquitetura hoje, o meu design é para que meus clientes possam se tornar pessoas melhores, ajudar eles. E eu até falo para os meus clientes assim, gente, o nosso corpo é a casa do nosso espírito, independente de religião, mas o nosso corpo é a morada do nosso espírito e a nossa casa é a morada do nosso corpo. Se tudo não tiver em contexto, não funciona. Então eu sempre falo, eu sou especialista em transformar casas em lar, não é só a estrutura ali para viver, não. Tem que ter amor, e tudo tem que estar, como é que eu falo, conversando, senão não funciona. Não funciona. Nossa, Carol, duas coisas que eu queria comentar da tua fala maravilhosa agora, e ali eu tô vendo que a Laura botou amor, o quanto que, né, o fato de você dizer, eu tenho um ritual para entrar em contato com aquelas respostas do cliente, isso é viver o que é o estilo de vida da neuroarquitetura que a gente fala, né? Então, no momento em que você intenciona de acender uma vela, colocar um aroma, você está criando esses estímulos que são ambientais, que são externos, que é o que a gente trabalha, para ti mesmo, a teu favor. Então, esse é o grande ponto, assim, que é o mais, eu acho que é o mais bacana, que a gente consegue exercitar com a gente mesmo aquilo que a gente propõe para o cliente. Sim. A gente pode e deve, né? Porque daí fica coerente. Você fala isso, é óbvio que o cliente sente. E daí, de novo, que nem a gente falou antes para a Dani, a gente passa a ser um profissional parceiro, que respeita, né? Que tem a responsabilidade, que não está fazendo nada simplesmente porque está na moda, mas porque realmente tu vive isso e entende a diferença que faz. Então, demais, adorei os teus insights aí que você está compartilhando conosco, muito bom. Carol, o transformar casa em lar, né? O quão complexo isso é e o quanto disso que talvez os seus clientes... Fiquei com essa dúvida, assim, na verdade não é nem dúvida, é curiosidade. Eles já chegam para você sabendo que você tem essa sensibilidade, porque só de falar aqui a gente vê o quão sensível você é, né? E o quanto você entra ali na dinâmica do seu cliente para entender ele realmente a fundo e depois transportar isso para o projeto. Eles chegam para você já sabendo que você é essa pessoa,
Ou isso se dá ao longo do processo? E como que você cria? A Dani falou muito disso e a gente viu que ela também tem isso no processo dela, de criar esse vínculo com o cliente, né? Como que isso acontece dentro da sua atuação? Assim, acaba que a gente se torna amigo, né, dos clientes. Olha, já veio clientes para mim em busca dessa minha forma de trabalhar, mas às vezes não. Por exemplo, teve cliente que chegou em mim e falou: Carol, eu queria você porque eu escolhi você justamente pela sua forma de ver, de trabalhar. E outros não. Outros clientes eu tive que eles simplesmente queriam uma casa bonita, eles queriam uma casa arrumada e com o processo eu fui mostrando para eles realmente essa importância desse lar, né? O importante, essa diferença. Todo mundo fala: não, como esse casa, lar, tudo é a mesma coisa. Eu falo: não, a casa é a casa ali, a estrutura pronta, mas o lar tem a alma da pessoa. Tudo, né? O lar, ele tem tudo que você olha, você identifica, tem histórias, as memórias. E a gente, então, eu fui mostrando a alguns clientes, eu vou mostrando. Então, tem alguns clientes que até falam assim: nossa, esse tanto de perguntas, esse tanto de briefing, tem essa dificuldade para estar respondendo os briefings. E aí eu explico. Alguns eles respondem, outros eu às vezes vou junto com o cliente mesmo para ele poder, mas eu acho que é um processo educacional mesmo, sabe? Não é assim todos que estão prontos e que entendem, mas eu já tive essas duas procuras, assim, tanto que já realmente queria pela minha forma de trabalhar e outros que veio por me conhecer, por indicação e que aos poucos foi entendendo a importância e depois falou assim: nossa, Carol, eu não vivo sem jogar minha água de lençóis na minha cama todo dia de manhã. E assim, começou a realmente a entender, a cuidar da planta, das plantinhas, sabe? Trazer realmente, viver o lar que eles vivem, não simplesmente a casa ser uma moradia, né? Uma casa só para dormir e acordar. A pandemia fez essa mudança também. E essa personalização que daí tu consegue oferecer passa a ser um diferencial, né? Então imagina que tu falou ali em educar os clientes. Sim, também é o nosso papel, porque há quantos anos a arquitetura não vem sendo falada e o design de interiores, né? Muito na questão estética, como a gente falou antes. Era isso, é capa de revista. E mais, as imagens só do ambiente, sem ter pessoas dentro, né? Como se fosse assim, algo estático o ambiente, como se não tivesse a mudança. Não, o lar, como se bem chama, é vivo, faz parte da pessoa, a pessoa interage com aquilo, né? Mas, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que foi muito educada a enxergar as coisas de forma separada. É o ambiente físico e as pessoas que depois vão se adaptar a esse ambiente físico, né? E daí entra numa capa de revista que não tem a ver com a pessoa. E aí, a pessoa vai se moldar para se adequar àquilo, quando não deveria ser o inverso. Inverso. Né? E daí, Carol, eu também fiquei curiosa, você falou antes rapidamente da EAPA, eu quero saber, você já conseguiu aplicar a EAPA? Conta aí pra nós. Então, eu participei da Casa Cor, né, o ano passado, a gente até numa das aulas lá do ano passado a gente conversou. Eu lembro. E aí eu fiz o meu projeto, foi um projeto comercial, foi uma loja, e que eu apliquei, né, fui aplicando, foi baseado em cima de todas as variáveis. E eu apliquei a EAPA, tudo bonitinho lá. E, gente, e foi muito incrível, porque o que eu queria? Eu queria um espaço, porque eu já ficava no final da Casa Cor, né? O circuito, a loja já ficava no final, na praça, próxima à praça. E eu falei: gente, eu preciso. E era uma loja também que era uma curadoria feita com vários artistas goianos. Eu nem falei, gente, eu sou de Goiânia. Era isso que eu ia pedir para você falar de qual cidade, qual estado. Eu ia falar isso. Sou de Goiânia, estado de Goiás. Amo essa minha região. E aí, então, e era com a curadoria de vários artistas. Eu falei: gente, eu quero um espaço em que as pessoas consigam chegar aqui e relaxar, sabe? Respirar, porque vem tantas informações, são tantas informações ali dentro da Casa Cor que vai indo. Você vai ficando... Realmente, sua cabeça não consegue absorver mais nada. E como era esses artistas goianos, então a gente tinha bordado, a gente tinha esculturas cerâmicas, a gente tinha muita coisa maravilhosa lá. E eu falei: eu preciso que essas pessoas entrem dentro da loja
e se tranquilizem, conseguem baixar um pouco ali o cérebro ali de tanta informação para poder se conectar com as memórias delas e buscar aí para poder conseguir ver, enxergar ali as peças e adquirir. Então eu trabalhei as cores, eu trabalhei aromas, aí eu desenvolvi um aroma específico para a loja. Eu fui junto criando para poder conseguir alinhar tudo, né? A iluminação. Então, assim, foi muito incrível o feedback que as pessoas, a hora que elas chegavam na porta da loja, que já vinha aquele aroma e elas respiravam fundo, assim, ó. A gente percebia muito isso, sendo a pessoa entrar e sentir, realmente conseguir fazer isso. E com a aplicação da EAPA, eu falei assim, gente, foi muito legal, porque realmente a resposta foi positiva dentro do que foi proposto, sabe? Eu fiquei assim, muito. E para mim, aquele dia foi. Essa experiência foi assim, de bater o martelo mesmo e falar: é isso, gente, tá certo mesmo, é esse o caminho mesmo, porque as pessoas realmente conseguem sentir, e não é só eu, sabe? De ser assim, é porque eu gosto, eu vou. Então, não, realmente a transmissão. As pessoas conseguem se sentir, o ambiente realmente interfere muito, assim, na emoção e no sentimento das pessoas. Que demais, Carol. Pri, é uma pena, né? Porque quando o papo vai, a gente vai aí, quando olha, putz, já tá quase na hora de finalizar. E eu acho que assim como quando a Dani estava contando sobre o escritório dela e as pessoas ficaram curiosas sobre o ambiente, eu imagino que muita gente também já esteja curiosa para saber sobre esse seu projeto na Casa Cor, Carol. E eu queria também, gente, assim como o da Dani, ó, para quem quiser ver o perfil da Carol, é só clicar nessa flechinha aqui, ó. E vai ter o perfil dela para vocês conseguirem seguir. E lá elas vão conseguir ter imagens, Carol, desse ambiente? Sim, então tem, sim. Tem e também tem a minha página no meu site que entra, que dá para ver, mas no meu Instagram tá repleto ali de fotos e imagens da Casa Cor. Ai, que demais. Delícia. Eu quero parabenizar, né, Pri? Que demais. Esses nossos alunos só dá orgulho, né? Dá muito orgulho, assim. E eu acho que, gente, te ouvindo, Carol, né, me chama a atenção a tua animação, a tua empolgação com o tema, como eu falei antes, mas também, né, aqui a gente está falando de uma questão de responsabilidade, e que legal tu tá levando esse assunto, né, tu te experimentou numa amostra, incluindo uma ferramenta, então tudo isso não adianta, a gente tem que sair da teoria e levar as coisas para a prática, mas com muita responsabilidade, com muita seriedade. A gente sabe que, de fato, temos evidências, então, que os ambientes realmente impactam nas pessoas, né? E sabemos que todos os ambientes, de alguma forma, ou o impacto ele vai ser positivo ou negativo, não existe um impacto neutro. O quanto que se trabalhar, se desenvolver, e tu que está na formação também, tá ali estudando os assuntos, levando a sério tudo isso e colocando em prática. Nossa, esse eu não vejo assim outro caminho melhor que esse. Então, parabéns mesmo pela tua trajetória também. É muito bacana. Queremos saber de todas as histórias aí de vocês e que a gente possa continuar juntos. Estaremos sempre apoiando, incentivando todas essas ideias aí que tu tens, que todo mundo tem aí da formação. Muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada, foi incrível. E é isso. Eu sou muito grata, como eu sempre falo, eu acho que minha fala é sempre a mesma nesse momento. Eu sou muito grata a vocês por terem começado a desbravar esse mundo da neurociência aplicada à arquitetura e está trazendo para nós realmente maravilhoso. É incrível. Eu falo assim, para todos que estão aí, quem se sentiu conectado, vale a pena cada investimento, cada hora de estudo. Aquele membership é uma loucura, a gente fica desesperado. E a gente fica lá, você quer comer quase, que você quer seguir isso. Então, assim, vale muito a pena. É isso, assim, a gratidão. E eu quero dizer, assim, meus colegas, vamos entrar, vamos aprender, porque quanto mais pessoas alinhado com esse propósito vai fazer toda a diferença para a nossa área, né?
De atuação. A gente tem que se enxergar mesmo como uma sementinha, né, Carol? E aí a gente vai pegando a sementinha e vai dando no bolso de cada pessoa que cruza o nosso caminho. E eu acho que é esse o nosso papel, e você lindamente está fazendo isso, né? Através, inclusive, de educar o seu cliente. E isso só aquece o nosso coração. Então, também tenho a te parabenizar aí, parabenizar a você, parabenizar a Dani, que também está te dando aqui os parabéns. Obrigada, meninas. Vocês são inspiradoras e fundamentais para a gente continuar nesse caminho, tanto da disseminação, como da mudança de consciência, tanto dos profissionais, como também dos nossos clientes, né? Então, parabéns, parabéns, parabéns. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui conosco. Obrigada, obrigada. Obrigada, Carol. Foi ótimo, muito, muito bom. Beijo, Carol. Gente, Beijo. fica só um minutinho aqui com a gente para a gente dar uns recadinhos finais. Acho que eu consigo aqui, Carol. Peraí. Pronto. Eu acho que isso, né, Gabi, vem da Carol, a Dani hoje, e muito assim que a Carol falou, vocês estão desbravando, nós estamos todos juntos nisso, né, gente? Como eu falei antes, o nosso mercado ele foi educado por muito tempo de uma maneira muito superficial em relação à nossa profissão. E hoje é muito do que cada um está fazendo, do exemplo que a Dani deu, a Carol deram hoje aqui, são essas plantinhas, são essas sementes, na verdade, como a Gabi falou, que estão sendo plantadas, e daqui a pouco, graças a Deus, talvez para as próximas gerações de arquitetos e designers que vão vir por aí, talvez as coisas vão estar muito mais conscientes, né? A profissão muito mais valorizada. E eu acho que daí a gente começa a falar em legado. Então, nada é à toa. Talvez muito dessa bandeira que a gente tenta levantar na NeuroArc, que ainda exige algum esforço, porque tem gente que não entende bem. Eu acho que ao menos são passos que a gente está dando hoje para deixar um legado para quem vem por aí, que esteja muito mais alinhado, conectado com os valores realmente humanos e de que forma que a gente pode, enquanto arquiteto e designer, criar essas experiências melhores para que as pessoas vivam melhor, né? De uma forma responsável, né? Que foi justamente o tema de hoje. Perfeito. E, gente, né? Vocês viram que aí a gente estava com 2 alunas nossas da formação. Então, para quem esteve aqui pela primeira vez, sim, a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura tem cursos na área, inclusive um longo curso de formação continuada ou outros cursos de menor duração. E se você se interessa, se você aqueceu o coração e quer saber um pouco mais sobre esse universo, eu indico, então, que vocês acessem a nossa bio. Lá tem um link direcionando para a lista de espera dos nossos próximos cursos. Inclusive, a gente já está acionando essa lista. E antes até de abrir as inscrições para os nossos próximos cursos com uma condição especial. Eu acho que se faz sentido para vocês, coloquem lá, se inscrevam na nossa lista de espera, que em breve vocês vão ter informações a respeito das nossas próximas atividades, né, Pri? É isso aí. A Aninha Lazaro, que também está aqui, também aluna da formação continuada. Ó, a Bru, que eu vi que botou ali, já fiz preenchimento do formulário, estou aguardando. Ótimo, Bru. Tem bastante gente que está preenchendo. Nós vamos falar com todo mundo. Acho que a Pri travou ou fui eu que travei? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Fui eu? Não sei, agora eu tô te ouvindo, Gabi. Voltou, Pri, agora voltou. Não, eu só ia dizer que bom que a Bru ali se inscreveu também. Só estava avisando que a Vânia que está seguindo com essa comunicação de quem está inscrito nessa lista de interesse para os próximos cursos, para explicar o que são os cursos que a gente está lançando esse ano, oferecer uma condição especial, mas ela está indo em ordem, tá? Então, talvez, se você botou seu nome lá e ainda não foi contatado, fique tranquilo, porque é bastante gente que está lá e a Vânia está seguindo a própria ordem de preenchimento. Então, fiquem tranquilos que em breve você vai receber o contato, sim. É isso aí. Então, gente, parabéns para as nossas queridas alunas que estiveram aqui conosco, para todos os outros que estavam nos acompanhando aqui também, que eu vi que tem um monte de aluno nosso aqui, ó, o Sérgio, a Aninha, tinha outros aqui também que super interagiram. Vocês estão de parabéns. E amanhã temos uma próxima live, que daí vai ser comigo, no perfil aqui da NeuroArc, às 9 da manhã, justamente para eu trazer um panorama sobre a neurociência aplicada à arquitetura, um panorama mundial. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do que está rolando no mundo e também do que está rolando aqui no Brasil e quais são, inclusive,
os nossos pontos fortes como país, tá, gente? Eu tô separando aqui um top 3 Brasil para a gente ficar com o coração aquecido e saber que a gente tá no caminho certo. Então, eu espero vocês na live de amanhã, às 9 horas, aqui no perfil da NeuroArc, tá bom? Preparem caderno, dica. Preparem caderninho, porque se eu conheço bem Gabi, vai ser live aula, tá? Então se preparem aí para muito conteúdo. Essa é a forma que a gente está encontrando de compartilhar aqui em vários formatos, né, Gabi, de horários, para ser assim muito interativo com vocês e facilitar a vida de vocês para terem acesso a esses conteúdos que a gente está disponibilizando de forma gratuita. Então aproveitem. É isso aí. Grande beijo e até amanhã. Beijo.